Vamos para o estudo de dízima periódica. Dízima periódica é um número decimal que tem, após a vírgula, uma infinidade de algarismos, nem todos iguais a zero, e não é possível obter o resultado igual a zero na divisão. Então, dízima periódica é gerada dessa forma. Aqui eu tenho, olha, exemplo 1. Represente estes números na forma decimal. Então, aqui é para dividir 2 por 3, 167 por 66 e 11 por 9. Se eu dividir 2 por 3, quando eu fizer a conta, vai dar esse número aqui, ó, 0,66666. E aí vai se repetindo este número. Ele vai se repetir. Isso é uma dízima periódica. Você nunca vai conseguir terminar a conta, porque sempre vai se repetir. Então, dízima periódica é isso, olha. É um número decimal que tem, após a vírgula, olha, uma infinidade de algarismos, nem todos igual a zero, e não é possível obter resultado igual a zero na divisão. Os outros eu vou gravar outro vídeo para explicar essa parte aqui da divisão, viu? Aí eu tenho aqui observações. Nos números acima ocorre uma repetição de algarismos. Ocorreu a repetição de algarismos. Os números decimais obtidos acima são chamados dízimas periódicas. Aí na dízima periódica eu tenho parte periódica. São os algarismos que se repetem. Eles formam o período da dízima. Então, a parte periódica são os algarismos que se repetem. E é chamado de período da dízima. Para não escrever repetidamente os algarismos de uma dízima, colocamos um traço horizontal sobre seu primeiro período. Então, esse número aqui, 0,6666, eu posso escrever assim, olha. 0,6 e o tracinho aqui em cima. Porque eu já sei aqui que esse 6 é que vai se repetir. Então, tem essas duas formas de escrever. Eu coloco no primeiro algarismo que está se repetindo. Se o primeiro algarismo que está se repetindo é esse 6, eu já coloco nele o tracinho em cima. 5. Geratriz de uma dízima periódica. É uma fração que gera a dízima periódica. Olha, eu tenho aqui essa fração, 2/3. 2/3 gerou essa dízima periódica. Então, eu digo que essa daqui, 2/3, é a fração geratriz da dízima. Aqui, olha, 167 por 66 vai ser uma dízima periódica. Então, a geratriz da dízima periódica é a fração 167 dividido por 66. Aí eu tenho aqui, no item 2, reconhecendo uma fração geratriz de uma dízima periódica. Nem toda fração gera uma dízima periódica. Para reconhecer se a fração gera uma dízima periódica, siga a regra abaixo. Olhe, eu tenho aqui essas frações. Nem todas essas frações aqui geram dízima periódica. E como é que você vai saber se a fração gera dízima periódica ou não? Vou gravar um outro vídeo para responder esse exemplo aqui e explicar para vocês como reconhecer. Será que 41 sobre 25 gera uma dízima? Não sei, mas eu vou ensinar vocês como saber. Número 3. Classificação das dízimas periódicas. As dízimas periódicas podem ser simples ou compostas. Dízima periódica simples é aquela que o período começa logo após a vírgula. Exemplo 3.
Olha aqui a dízima periódica, olha. 2,333333. Observe que o período, aqui está a vírgula e o número já começou a se repetir logo depois da vírgula. Ela é chamada de dízima periódica simples. Aí eu escrevi ela da forma simplificada, olha. Coloquei o 2, quem se repete é o 3, então coloco o tracinho aqui. Aí eu já sei que esse 3 é quem se repete. Outro exemplo, 0,8888 e assim vai, infinitamente. Então, para eu representar essa dízima, eu coloquei aqui o 0,8 e o tracinho em cima, porque eu já sei que o 8 se repete. Letra C, 0,969696 ou 0,96 e a barrinha em cima. Então, a barrinha tem que ser colocada logo no primeiro período, no primeiro número que se repete. Então, observe que depois da vírgula já começa a repetição. Depois da vírgula já começa a repetição. Depois da vírgula já começa a repetição. Elas são dízima periódica simples, é aquela que o período começa logo após a vírgula. Aqui, na letra D, 175, depois 175 e 175. Olha, depois da vírgula já começou logo o número a se repetir, 175. Por isso que ela é simples. Olha, aí eu posso escrever ela dessa forma. Coloco 1, aí eu já pego o primeiro número que se repete, olha, e coloco o tracinho em cima. Então, novamente, ela é simples porque depois da vírgula o número já começa a se repetir. Depois da vírgula o número começa a se repetir. Então, vamos ver agora a dízima periódica composta. É aquela que faltou o que aqui é aquela que tem uma parte decimal entre a vírgula e o período. Não esqueça que período é o número que se repete. Onde foi que nós vimos aqui? A parte periódica, o período é o número que se repete. Então, aqui, pessoal, nessa dízima periódica composta, aí eu tenho aqui, letra A, 2,04, aí depois começa a se repetir aqui, ó, 54. Perdão, não vai ser 54, não, vai ser 45. Aqui vai ser, olha, 45, 45 e 45. Então, depois da vírgula já começou a se repetir? Não. Depois da vírgula apareceu um número, para depois desse número começar a se repetir. Então, dízima periódica composta é aquela que tem uma parte decimal entre a vírgula e o período. A vírgula está aqui, o período está aqui. Entre a vírgula e o período apareceu um número. Aí é por isso que ela não é simples, ela é composta. Como é que eu posso representar? 2,0, né? Quem se repete é o 45, aí eu coloquei o tracinho em cima do 45. Letra B, 2, o 0,26666. Olha, aqui o período começou aqui, a vírgula está aqui. Entre o período e a vírgula apareceu o número 2. Então apareceu no meio do período e da vírgula. Então essa vírgula não, essa dízima não é simples, ela é uma dízima composta. Porque entre a vírgula e o período apareceu um número. Aqui outra forma de escrever. Quem se repete é o 6, então coloca o 6. Veja que eu também coloco 2, né? Olha. Letra C, 1,12333333. Olhe, aqui está a vírgula e aqui está o período. No meio da vírgula e do período apareceu o número 12. Por isso que essa dízima é chamada dízima periódica composta.
A outra forma de representar 1, aqui está o 12, e quem se repete é o 3, então eu coloco o tracinho em cima do 3, que eu sei que só se repete o 3, aqui quem se repete é o 45, e aqui quem se repete é o 6. Então, essa é a dízima periódica composta. Então, nós já sabemos diferenciar a dízima periódica simples da dízima periódica composta. Aqui eu tenho representação fracionária das dízimas periódicas. Olhe, nessa parte aqui, nós vamos dividir em duas. Eu tenho aqui, olha o que é que ele quer nesse tópico. Eu tenho aqui essas dízimas periódicas e eu quero saber qual foi a fração que deu origem a essa dízima. Qual foi a fração que deu origem a essa dízima? Qual foi a fração que deu origem a essa dízima? Então, primeiro eu vou explicar com as dízimas periódicas simples. Observe que todas elas são simples. Aqui, olha. O período aparece logo depois da vírgula. Em seguida, eu vou explicar com as dízimas periódicas compostas. Olha aqui os exemplos. A dízima periódica composta tem um número no meio do período, olha. Aqui é 45, 45, 45, apareceu um zero no meio, aí ela é composta. Aqui tem 25, depois apareceu 4, 4, 4, 4, então ela é composta. Então, eu vou ensinar como vocês vão encontrar a dízima que deu origem a fração que deu origem a estas dízimas. Mas para isso eu vou gravar um vídeo para cada uma, porque o conteúdo é muito longo e o vídeo também vai ficar muito longo. Mas em resumo, o estudo das dízimas é isso aqui. Agora, essas contas eu vou gravar em outros vídeos para ficar melhor de vocês entenderem.